Boa noite a todas e todos aqui presentes. Mais um encontro do programa Psicologia Analítica. Para quem não conhece, é a primeira vez aqui no programa. Esse programa é uma parceria institucional do Instituto Távola e do Instituto Esfera. E nós temos aqui hoje, nesse encontro de Eranos, né, Jung, Hermes e o discurso sobre as paixões, também convidados, que já já vou apresentá-los. Antes, quero pedir para que você que está aí nos assistindo, acompanhando ao vivo, ou quem vai assistir depois, acompanhar depois, entre aí nos nossos, inscreva-se, curta, compartilhe, comente, né? Faça parte aí do nosso canal. E se você achar que vale a pena, também divulgue para pessoas queridas. Tenho certeza que vão gostar também. Bom, Eranos é inspirado no encontro anual de Eranos, fundado em 1933, para o qual era convidado um grupo de estudiosos para falarem sobre um determinado tema. As conferências tinham como tópico central a história da religião e da cultura. O mitólogo, que agora não vou conseguir falar o nome, depois os professores vão falar aí, no intuito de definir a palavra Eranos, apropria-se do significado original do termo para que parece pela primeira vez no mito grego da Odisseia de Homero, como referência a um núcleo espiritual em que os participantes tivessem liberdade e espontaneidade de expressão por meio da arte, de textos que retratassem a essência do ser humano. Tentando manter esse espírito, nosso projeto aqui busca trazer estudiosos das mais variadas áreas, filosofia, antropologia, psicologia, músicas, artes, literatura e etc., para uma conversa sobre temas de interesse da psicologia complexa de Jung. Quem coordena aqui esses encontros é o professor e analista Alcimar Santos, graduado em filosofia, pós-graduado em psicologia complexa junguiana, analista junguiano e supervisor clínico do projeto na formação e pós-graduação do Instituto Távola, em parceria com o Instituto Esfera. Cofundador e professor do APEIRON, Núcleo de Estudos Avançados da Alma, Psicologia Analítica. E também Nelson Bretanha, psicólogo formado pela USP e também físico com mestrado em física pela Unesp, analista junguiano e supervisor clínico, professor do curso de formação em psicologia analítica do Instituto Távola e Esfera, cofundador e professor do APEIRON, Núcleo de Estudos Avançados da Alma, já mencionado anteriormente. E temos como convidado aqui no encontro, a estrela da noite, o professor Vinícius Pimentel, professor especialista em filosofia, professor de hermetismo da Academia Hermaica, aprendiz maçom e membro da Casa da Lua Negra. Bom, quem tiver interesse em contatar os professores, saber mais sobre os grupos, eu vou deixar junto com esse vídeo, nos comentários também, o contato de todos, tá? Mas vou trazer aqui à tela o contato do professor Vinícius na Academia Hermaica. Lá vocês vão encontrar outros conteúdos que ele produziu, os grupos que ele tem, os cursos e tudo mais. E se você quiser saber mais sobre as atividades também do programa Psicologia Analítica, acesse o site do Instituto Távola ou do Instituto Esfera, que também estarão aqui junto a esse vídeo nos comentários. Uma última chamada aqui para aqueles que tiverem interesse, aí prometo que já vou colocar os professores na tela. Nós temos um grupo de WhatsApp de psicologia analítica, é nesse QR Code que está aí na tela, quem tiver interesse em participar, e também temos o link do grupo, junto com esse vídeo, quem não conseguir acessar o QR Code. Nós colocamos nesse grupo todo o conteúdo que é produzido no canal
psicologia analítica e outros que nós achamos interessantes, que têm a ver com o assunto, né, com o tema da psicologia analítica. Boa noite, professores, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ótimo. Boa noite a todos. Ótimo. Bom, se vocês quiserem complementar a minha apresentação, fiquem à vontade. E é um prazer ter aqui com vocês. Estarei nos bastidores acompanhando de pertinho aí esse bate-papo fantástico da noite. E aí, Alcimar? Quer começar, Vinícius? Quer falar alguma coisa? Quer complementar a apresentação? Como é que tá aí? A apresentação foi ótima. Para mim também. Nelson? Completo. Então, bora começar. Gente, boa noite para vocês. Meu nome é Alcimar. A gente vai hoje aqui dar uma explorada no professor Vinícius. Vinícius acabou de escrever a monografia dele, com o título de O Nus na Hermética. Então, o intuito dessa conversa hoje é passar um pouco por esse estudo que ele fez, conhecer um pouco desse movimento, não sei se filosófico ou religioso, depois o Vinícius vai explicar para a gente, do hermetismo. Então, o nosso foco hoje é explorar esse saber do Vinícius. Eu fiz algumas perguntas aqui e essas perguntas vão servir de guia. Por elas, a gente vai iniciando a conversa. O Vinícius faz a leitura do Nus no hermetismo a partir da proposta do Pierre Hadot. Então, eu acho que tem duas coisas para a gente começar, né? Primeiro, o que é hermetismo e o que não é, e depois, qual que é essa proposta filosófica ou de leitura filosófica do Hadot. Mas aí a primeira pergunta para o Vinícius seria isso. Vinícius, o que é hermetismo e o que não é? Por que eu vou fazer essa pergunta? Eu acho que o hermetismo ele sofre do mesmo mal que a psicologia complexa do Jung, né? Ele caiu num uso popular e ele entrou numa espécie de senso comum. Então tem muita confusão do que é, o que não é. Acho que nisso a gente tem aí um elemento em comum. Então eu queria que você começasse dando uma limpada nesse terreno do que é hermetismo, quais são as fontes, né? Então vamos lá. Eu costumo conversar bastante com meus alunos o seguinte: quem quer beber água limpa, bebe mais próximo da fonte, mais próximo possível. Então, se eu quero conhecer a obra do Platão, eu leio os textos atribuídos ao Platão. Se eu quero conhecer o trabalho acadêmico do professor Alcimar, ou eu procuro diretamente o professor Alcimar, ou aquilo que foi produzido por ele. Com o hermetismo, a gente se encontra numa dificuldade porque o autor do hermetismo, ele é um autor simbólico. A personagem Hermes Trismegistus, do ponto de vista material, do ponto de vista histórico, ele é um personagem inexistente. Ainda assim, ele recebe a autoria de uma série de textos produzidos mais ou menos entre o século II antes da Era Comum ao século IV depois da Era Comum. Esses textos, atribuídos a Hermes Trismegistus, na antiguidade, eles foram chamados de Hermaikoi Bibloi, ou livros, textos herméticos. Hermaicos, melhor dizendo. E quais são esses textos? Eu vou citar alguns que são mais fáceis de encontrar, que são o Corpus Hermeticum, que ele tem no total de 17 tratados. Se você abrir os livros editados no Brasil, eles contam 18, mas são 17, porque um dos tratados é dado como perdido ou inexistente. Então, Corpus Hermeticum, com 17 tratados. Você vai ter o Asclepio Latino, que é uma tradução do texto perdido conhecido como Logos Teleios. O Logos Teleios a gente tem apenas alguns fragmentos, enquanto o Asclepius Latino, que traduz ele completamente, a gente tem praticamente ele todo. Os fragmentos de João Stobel, ou a antologia de João Stobel, que são fragmentos, são textos um pouco mais recentes. O Coricosmos, fragmentos armênios. A Iatromatemática Hermética, que é um texto sobre astrologia e medicina,
todos eles atribuídos à figura mítica, alegórica, simbólica de Hermes Trismegisto. Então, o que é o hermetismo? Respondendo à pergunta. O hermetismo é uma linha de pensamento, um conjunto de textos atribuídos a Hermes Trismegisto entre o século II a.C. ao século IV d.C., em formato dialogado, isso é importante dizer, que trata sobre o processo de anábasis e, pegando emprestado do Hadot, o hermetismo não diz isso, mas fazendo uma leitura hadotiana, e de uma terapêutica das paixões. Isso seria o hermetismo. E o que não seria o hermetismo? Qualquer coisa fora dessa esfera. Vinícius, então, só para a gente, vou pegar o livro mais conhecido no senso comum aí, para a gente já poder falar sobre isso. Então, o Kybalion não está entre essas fontes. Não. Eu costumo brincar com meus alunos que é mais fácil você relacionar o hermetismo com um pote de margarina do que com o Kybalion. Boa. Ô Vinícius, então aproveita, já que você falou dessa visão hadotiana, já fala para a gente qual que é essa proposta do Hadot, então, que aí a gente começa por aí. Veja, o Hadot ele é um filósofo muito complexo. Tá? Não dá para você dizer assim, a filosofia do Hadot é isso. Mas, pegando o recorte que eu uso no meu trabalho, que são os livros do Pierre Hadot, Filosofia Antiga e Exercício Espiritual, O que é Filosofia Antiga e Filosofia como Modo de Vida. São esses 3 livros que eu trabalho essencialmente. O Hadot ele vai entender que a filosofia ela não é um texto especulativo, como a gente vai ver, por exemplo, no Giovanni Reale. O Reale ele entende filosofia como especulação. Ele diz que a filosofia não é o texto especulativo, a filosofia não é um debate fechado a uma minoria acadêmica sobre conceitos de um livro, não é exegese textual. O Hadot ele vai propor que a exegese textual, o texto filosófico, ele é um produto da filosofia, mas não é a filosofia ele mesmo. E ele entende que a filosofia ela é composta por uma prática, por um exercício de desenvolvimento espiritual. Ele fala com isso com muita clareza no Exercícios Espirituais, Filosofia Antiga e Exercícios Espirituais, visando uma terapêutica das paixões, e esses exercícios eles consistem no modo de vida, no modo correto de viver a vida. E ali a gente tem como principal base desse pensamento do Hadot, geralmente, o estoicismo. Mas o Hadot ele já mostra essa perspectiva no platonismo, no aristotelismo e etc. Muito bom. Então, assim, a ideia é a gente continuar nessa conversa e fazer a relação, no que for possível, com a psicologia analítica junguiana, né? Então, acho que é interessante a gente pensar, primeiro, como a gente pode olhar isso a partir do ponto da psicologia, e aí é lógico que eu vou acabar psicologizando algumas coisas, além do necessário, mas é porque eu vou partir desse olhar. Mas serve para a gente, primeiro, uma ressalva. Eu vou até compartilhar um trechinho que eu trouxe, uma ressalva que o Jung faz no livro O Segredo da Flor de Ouro, né? Ele faz um comentário do livro e ele faz uma ressalva lá. Essa ressalva ela está também nos Estudos Alquímicos, que é o volume 13 da obra completa. Eu vou trazer... ali não está falando especificamente de hermetismo, está falando de alquimia chinesa, mas eu vou trazer esse trecho para a gente entender da onde a gente está partindo e da onde a gente está olhando para o hermetismo e como a gente vai tentar conversar com isso. E aí esse trecho eu acho que ele serve para a gente se orientar um pouco. Então vou pedir para o Calil. Calil, você consegue compartilhar o slide? Bom, vou ler o slide aqui, depois a gente comenta, gente. Ó. O trecho fala assim, ó. Não posso deixar de mencionar de passagem certos mal entendidos, até mesmo por parte de alguns leitores cultos desse livro. Afirmou-se várias vezes que a meta dessa publicação era pôr nas mãos do público um método de alcançar a bem-aventurança, numa total incompreensão do que digo em meu comentário. Tais leitores tentaram imitar o método descrito no texto chinês. Esperemos que não sejam muitos os representantes desse baixo nível espiritual.
Outro mal-entendido deu origem à opinião de que o comentário descrevia, de certo modo, o meu próprio método terapêutico, visando insuflar concepções orientais em meus pacientes, no intuito de curá-los. Não creio que haja em meu comentário algo que possa motivar tal suposição. Seja como for, essa opinião é errônea e se baseia na ideia amplamente difundida de que a psicologia foi inventada para um certo fim, não constituindo uma ciência empírica. Pertence a esta categoria a opinião superficial e pouco lúcida de que o inconsciente coletivo é uma ideia metafísica. Trata-se, isto sim, de um conceito empírico que deve ser equiparado ao conceito de instinto, o que se tornará claro para todo leitor atento. Por que eu trouxe essa citação? Pode até tirar já, viu, Calil? Obrigado. Por que eu trouxe essa citação? Para a gente entender, quando a gente vai tentar fazer esse diálogo com o hermetismo, do mesmo jeito que o Jung ali não está propondo que o método de trabalho dele é o mesmo da alquimia chinesa, aqui a gente também não está dizendo que o Jung é hermético ou que o método ou a filosofia de vida proposta pelo hermetismo, ela é a proposta junguiana. Longe disso. Mas existe no hermetismo uma manifestação cultural registrada na história e que serve para a gente como um antecedente e para que a gente faça uma espécie de anatomia comparada, né, através desses produtos culturais e que a gente possa, através desse produto cultural, ver como determinado fenômeno psíquico foi materializado ou cristalizado pela cultura de determinada época. E aqui, por exemplo, quando a gente vai usar e vai conversar sobre a ideia de nus no hermetismo, a gente vai estar olhando para isso como uma manifestação cultural do que o Jung vai chamar de self, né? Não que sejam as mesmas coisas, mas uma imagem arquetípica do self aparece ali para a gente nesse conceito de nus. Então é uma oportunidade de olhar para esse fenômeno psíquico que na época foi interpretado dessa maneira. E isso dá para a gente paralelos históricos, né? A própria Marie-Louise von Franz vai colocar os filósofos herméticos como antecessores do Jung, de certa forma, nesse trabalho de interpretar a psicologia, né? E aí o produto cultural, o hermetismo, interessa para a gente. Então, só limpando o campo nesse sentido, para não dar essa confusão, senão vai sobrar aquela ideia do Jung hermético, ou as pessoas vão achar que é para seguir o método do hermetismo com base na psicologia junguiana, e não é disso que a gente está falando, né? Então, acho que a primeira introdução seria isso, tentando ligar para mostrar de onde a gente está partindo. Não sei se o professor Nelson quer comentar alguma coisa sobre isso. Alcimar, acho que é perfeito. No livro Psicologia e Religião, nós temos também uma boa abordagem do Jung com relação à leitura desses textos sagrados, né? Primeiro, ele faz todo um comentário da importância de você tratar com a devida sacralidade qualquer tentativa humana de alcançar o luminoso. Então, o exercício que a gente vai fazer aqui de aproximação e até reconhecendo os pontos que, porventura, afastem os pensamentos, com certeza vai ser de grande ganho para todos nós. Muito bom. Vinícius, quer comentar alguma coisa disso? Não. Tranquilo? Então, bora para... Vamos entrar no hermetismo aqui. Ô Vinícius, a primeira pergunta seria assim, como o hermetismo ele trata a questão do conhecimento transcendente, né? Esse conhecimento, aqui acho que sim, metafísico, né? Se eu estiver cruzando alguma coisa, você esclarece aí, por favor. Pode ser. A palavra em si, metafísica, ela não aparece na hermética. Ele vai separar o conhecimento em 3 tipos de conhecimento. O conhecimento sensível, que é percebido pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. O pensamento racional, ou lógico, ou do logos, do discurso, que se vale daquilo que é apreendido pelos sentidos. Então, por exemplo, eu vejo um copo e eu sou capaz de pensar o copo e descrever o copo. Faz parte do logos. Ele é uma forma de pensamento essencialmente descritiva. E um outro tipo de conhecimento que ele vai chamar de inteligível, que na tradução, obviamente, comum das editoras brasileiras, eu não gosto muito dessa tradução, mas eu estou usando a terminologia acessível no mercado, mas que eu chamo de noético. Tá? O conhecimento noético, o conhecimento inteligível, que a gente pode sim, por que não, chamar de metafísico,
ele é um tipo de conhecimento que ele não é apreendido nem pelos sentidos, nem pela razão. Isso não quer dizer que ele seja impossível de ser apreendido. Porque, para o hermetismo, as faculdades do conhecimento elas não se limitam aos sentidos e à razão. Há uma outra faculdade do conhecimento, que é o nous. E esse nous, que é uma faculdade do conhecimento acima da linguagem, acima do racional, ele permite a compreensão daquilo que é de natureza noética ou inteligível. Muito bom. Ô Nelson, quer falar um pouco dessa questão no Jung, de como ele aborda o transcendente, ou se ele não aborda? O que você acha? Só para a gente fazer um paralelo, o hermetismo, então, tem essa proposta dos 3 conhecimentos, e, de alguma forma, esse conhecimento metafísico seria abordado por essa faculdade noética ou pelo nous, né? Como você vê isso no Jung, cara? Então, eu me lembrei de uma passagem, antes de ir para o Jung, também no cristianismo, né? Que há uma relação muito interessante entre o hermetismo e o cristianismo. Se eu estiver equivocado também, por favor, vai me corrigindo aí, Vinícius. Estou aqui aprendendo também. Mas eu me lembrei de São Boaventura, que era filho espiritual de São Francisco, ele dizia da existência dos 3 olhos, né? O olho da carne, justamente para ver o mundo material, o olho da razão, que é para ver o mundo interior, o mundo subjetivo, aí o pensamento, e ele trazia um terceiro olho, que era o olho com o qual seria possível ver a Deus, que é o olho contemplativo. Então, conforme o Vinícius foi colocando, né, esses 3 aspectos, eu lembrei também dessa abordagem, mas aí com uma certa distância temporal e também, creio, de pensamento, que depois o Vinícius pode aprofundar. Mas o Jung trata extensivamente da questão do luminoso e do sagrado, né? Da relação do ser humano com essa experiência que transcende aquilo que é apreendido pelos sentidos. Até porque nós falamos de uma psiquificação daquilo que é acessado por meio dos sentidos, de uma realidade psíquica. O Jung não vai tratar disso de uma maneira metafísica, colocando verdades absolutas ou um direcionamento universal, teleológico. Mas eu acho que há uma proximidade muito grande e o Jung explorou isso em diversas áreas, não só no hermetismo. Né? Uhum. Muito bom. E aí, lembrando também a questão, o Jung tem uma base forte kantiana, né? Ele chega a afirmar numa carta que o filósofo dele é o Kant, né? E aí é importante a gente delimitar um pouco isso também, assim, porque o Jung, a proposta dele da psicologia enquanto ciência é uma proposta empírica. E com essa base kantiana, ele precisa se limitar aos fenômenos, né? Os fenômenos seriam as coisas que aparecem na consciência, né? Quando a gente pode perceber. Existiria para o Jung a coisa em si, né? Esse algo que está além da nossa possibilidade de conhecimento, e de alguma forma ela se manifesta e a consciência percebe, e aí ela se torna um fenômeno da consciência. E ele analisa sempre a partir do fenômeno da consciência. Então ele não vai entrar muito na ideia de dizer se Deus existe ou se não existe, mas vai interessar para ele a faculdade religiosa do ser humano. Então ele vai olhar para isso a partir dessa faculdade religiosa do ser humano, essa possibilidade humana de relação com o transcendente ou com o luminoso, aí a nomenclatura é indiferente. Mas ele se limita a isso. Então ele não dá esse passo metafísico, ele não afirma se existe Deus, se não existe Deus, que Deus é o certo, que Deus é o errado. Mas ele se limita a perceber que existe uma tendência humana a se relacionar ou a ter uma experiência do divino. E é aí que ele para, né? Então, acho que a gente já tem uma diferença aí para o hermetismo, porque o hermetismo, de alguma forma, tem essa proposta, né, de olhar além dessa fronteira, até porque o Kant é bem posterior, a gente não pode fazer um anacronismo aí, né? Mas o Jung já tem essa diferença. Então, ele vai parar no limite do conhecimento, né? Na possibilidade do limite do conhecimento, né? Quer acrescentar alguma coisa, Vinícius? É isso. Na hermética, diferente da grande maioria da filosofia moderna e contemporânea, existe o limite do conhecimento linguístico. E quando a filosofia moderna vai falar do limite do conhecimento, ela entende a faculdade do conhecimento como logos. Isso tem que ficar muito claro.
O hermetismo, ele compreende que há esse limite do conhecimento do ponto de vista da linguagem, como todos os filósofos modernos e contemporâneos, cito aqui o Wittgenstein também, vão entender. Só que o hermetismo ele vai colocar uma outra faculdade, que é o nous. Deus é possível de ser alcançado dentro do hermetismo, de ser conhecido, de ser o termo que ele usa é noesen, que a gente geralmente traduz como compreensão. É possível Deus ser compreendido. O que não é possível é, uma vez compreendido, ele ser dito. Uma vez ele compreendido, e a compreensão aqui no hermetismo ela está necessariamente relacionada à experiência, é uma compreensão da experimentação, do viver, isso é muito importante de se dizer, ele não pode ser dito, porque o outro só pode ter esse conhecimento se ele viver também, se ele experienciar também. O que o Logos pode fazer? Ele construir um arcabouço linguístico que pavimente para o outro um caminho para que ele possa viver a mesma experiência. Mas eu não posso dar o conhecimento sobre Deus, sobre o sagrado, sobre o luminoso para o outro. Eu só posso, por meio de símbolos, de discursos, de uma doutrina, orientá-lo para que ele talvez tenha essa experiência. Mas aí, Vinícius, aí é um ponto interessante. É uma apreensão incomunicável, portanto, também irrepetível. Isso. Mas é perceptível para o outro a mudança no sujeito a partir do momento que ele conhece Deus. Então, é uma apreensão indireta. Está correto? Corretíssimo, corretíssimo. A gente chama isso, o Hadot ele vai chamar isso, o hermetismo também, de metanoia. Perfeito. O que é a metanoia? Vem do grego. Eu gosto muito dessa questão da etimologia. Vem da questão do metata, para além de, e esse noia vem de nous, ou pensamento, ou mente, né? É ir além do pensamento e além da mente. Então, Hermes Trismegistus, no primeiro tratado do Corpus Hermeticum, depois que ele recebe a iniciação de Poimandres, ele vai até os homens na praça e grita, metanoesate, mudai de mente, transformem-se, vão para além da mente ordinária. E ele próprio é percebido por esse pessoal que recebe a exortação como alguém diferente. Alguns, diz o texto, troçam dele. Perfeito. Fazem piada, porque não estão preparados para aquilo que ele se tornou. Outros se lançam aos pés deles e imploram pelo conhecimento. Óbvio, essa narrativa ela é alegórica. Eu não devo acreditar que existe um cara lá exortando todo mundo no deserto. Tá? Mas a ideia é justamente essa. A função da experiência religiosa, da experiência espiritual dentro do hermetismo é uma transformação ontológica do sujeito. A experiência ela só é espiritual numa perspectiva hermética quando o indivíduo ele é transformado enquanto identidade, enquanto ser no mundo, enquanto experiência de mundo. Isso é fantástico. Tá? Eu tenho um amigo, o Corleones, um abraço, que ele costuma dizer o seguinte: aquela experiência espiritual que ela é recheada de imagens e símbolos e que não muda nada na sua vida, o tempo que você destinou a ter essa experiência, a produzir essa experiência, você ia no cinema, assistir Os Vingadores. Boa! Porque o papel da experiência religiosa, da experiência espiritual, da experiência noética, é a transformação radical do seu ser no mundo. É você morrer para uma vida anterior e nascer para uma vida nova. E essa é a defesa de Pierre para a filosofia também. Né? Também, perfeito. É por isso que eu faço esse diálogo entre o Hadot e o hermetismo. Muito bom. E o professor Vinícius falando me lembrou até a questão do próprio efeito, né? Quando, de repente, em análise, alguém tem contato com que o Jung vai usar a ideia de luminoso, né? Tem contato com esse luminoso. Ele tem a possibilidade justamente de produzir esse mesmo efeito, né? Um efeito de transformação, né? Um efeito de mudança, talvez para o Jung a mudança de atitude, né? Ela se torna possível a partir desse contato com o luminoso, ou de repente dessa experiência religiosa, né? Aí o nome acho que é indiferente. Mas é muito interessante até já emendando isso, quando o Vinícius falou sobre a
a questão da compreensão, né? E dessa compreensão ela não ser comunicável, né? Isso vai aparecer também no Jung. O Jung ele tem uma... ele não, né? Acho que a psique ela tem ela é feita por antinomias, né? E uma das antinomias ali que o Jung vai propor para a psicologia dele enquanto ciência é que o universal não serve perante o individual e o individual não serve perante o universal. O que ele quer dizer com isso? Que, de repente, a experiência individual ela não pode ser universalizada. Eu não tenho garantia de que a forma como a pessoa experienciou aquilo ou teve aquela vivência vai servir para todo mundo ou vai causar o mesmo efeito em todo mundo, mas ela é fundamental para o sujeito que experiencia, né? E aí a gente, enquanto analista, tem que fazer esse exercício de, às vezes, abrir mão desses parâmetros mais universais para conseguir caminhar em direção ao conhecimento do analisando, né? E a gente volta para o conhecimento mais universal quando a gente vai falar da psicologia enquanto ciência. Isso é interessante até para uma nomenclatura que o Jung usa, né? Ele faz uma separação, né, da proposta científica dele de psicologia e do método de tratamento terapêutico, né? E isso, às vezes, é confundido hoje em dia nas nomenclaturas. Ele vai chamar de psicologia complexa essa proposta dele de ciência, que vai aí buscar características comuns e uma universalidade para propor um conhecimento, e ele vai chamar de psicologia analítica o método terapêutico, que vai em direção à compreensão do sujeito, né? E aí ele sustenta essa antinomia o tempo inteiro ali. Então é importante, às vezes, até quando a gente vai ler o Jung, a gente se localizar nisso, né? Para saber em cada momento do livro, né, o que ele está falando, sobre o que ele está falando agora da proposta científica, ou ele está falando agora do método terapêutico. E isso é um exercício que a gente tem que fazer durante a leitura, né? A fala do Vinícius me deu essa lembrada aí. É que a sensação que eu tenho quando a gente vai lendo Jung é que ele vai trazendo... O microfone está desligado. Ou é só não, era para estar ligado, desculpa. Não, tá para mim só, então, né? Tá, eu estou ouvindo ele perfeitamente. Tá. Desculpe. Vocês estão ouvindo? Tá. Eu não estou ouvindo. Eu te ouço, Alcimar. Agora você ouve? Tá ouvindo, Alcimar? Me ouve? Nem o Vinícius agora. Acho que o meu fone parou aqui. Mas sigam aí, gente. Okay. Vou tentar ajeitar aqui. Não, é que com o que o Alcimar disse, eu compartilhar um pouco da minha sensação, né? Você vai lendo, e a gente, pela nossa formação, né, Vinícius, nós somos ávidos por conceitos, né? Aqueles conceitos que esclarecem aquelas ideias. E Jung vai jogando alguns conceitos como se fossem boias, você perdido no oceano, né? Só que você não pode se agarrar naquele conceito. A partir do momento que você se agarra naquele conceito, imediatamente se afunda. Por isso que Jung se apresenta como um nominalista, né? Mas um nominalismo culto. Ele apresenta o conceito como uma tentativa de buscar uma explicação para um fenômeno bastante empírico. E a outra ideia que você trouxe de mudança do ser, eu vou até pedir licença para ler um pequeno trecho aqui do Jung no livro Ab-Reação, que fala justamente da postura do analista, né? E do objetivo da análise. Ele comenta assim: o resultado do tratamento deve ir além da simples solução da antiga atitude patológica. Deve levar o paciente a uma renovação, a uma atitude mais sadia, mais apta para a vida. Muitas vezes isso implica uma modificação radical na maneira de encarar o mundo. Bem próximo dessa metanoia que a gente está discutindo, né? Sim. Muito bom. Agora, voltei meu áudio, não? Eu estou te ouvindo. Voltou. Voltei. Tive que tirar o fone aqui, deu algum problema. Muito bom. Então, acho que dá até para a gente pensar então nisso, né? Tem aí uma proposta no hermetismo mesmo de transformação, né? Que, de repente, seja até um antecedente, né, para essa proposta terapêutica, né? Juntando com a ideia do Hadot ali de terapêutica das paixões, né? Aí, vou passar para a próxima pergunta aqui, senão a gente vai emendando no Jung na empolgação aqui e rouba a palavra do Vinícius. Viu? Vou fazer a próxima pergunta. Vinícius, no seu texto da monografia, você diz que o hermetismo é uma doutrina filosófica de caráter piedoso. O que seria isso? Cara, é uma complicação. Eu tenho que explicar o contexto dessa afirmação. Porque, veja, historicamente, o hermetismo ele está numa briga do que ele é.
Alguns jogam como filosofia, outros como doutrina da piedade, outros vão jogar como uma corrente gnóstica, não é, mas se joga. Vão jogar ele como religião, como espiritualidade. Tentam buscar várias caixinhas para enfiar ele. Quando eu tentei a especialização em filosofia na universidade, alguns professores se colocaram contra, dizendo que o hermetismo não era filosofia e não tinha o que oferecer à discussão filosófica. Só que um outro professor comprou a briga. Falou, não, eu vou pegar, vou orientar, vamos ver isso. E uma das orientações, foi ele, inclusive, que me deu a ideia de trabalhar com o Hadot, nessa discussão, e uma das orientações foi o seguinte, vamos tentar entender o que é filosofia. E por que não seria filosofia. Então eu peguei o Pierre Hadot, para poder ver o que o Hadot ele entendia como filosofia, trouxe alguns outros autores, trouxe o dicionário de filosofia do Abagnano, e eu comecei a perceber que aquilo que a academia toma como filosofia é um conceito, dentre muitos, sobre o que é filosofia. E dentro do conceito acadêmico de que é filosofia, muitos dos filósofos estudados dentro da academia não seriam filosofia. E aí a gente tem um problema. Então, eu trato o hermetismo como filosofia, mas não como essa filosofia criada na Idade Média pela escolástica, de exegese textual e explanação de conceito. Ele acaba sendo uma filosofia porque, segundo Pierre Hadot, a filosofia ela é essencialmente uma proposta de um modo de vida voltado a uma terapêutica das paixões, que tem como uma das muitas ferramentas a produção textual especulativa. Embora essa seja a única ferramenta que hoje nós valoramos. Mas ela não é a única e não necessariamente a mais importante. Respondi a pergunta? Não. Você está mudo, Alcimar. Você está mudo. Será que ele está nos ouvindo? Espera aí, agora abriu aí? Agora voltou. Voltou. O computador está um pouco sistemático hoje. Acho que respondeu a questão. Se você puder só falar um pouco o que seria essa piedade no hermetismo. Falo. O termo piedade, na hermética, ela é traduzida do grego eusebeia. Tá? E esse eusebeia seria algo como... Aqui é uma tradução aproximada. Seria algo como uma espiritualidade, uma religiosidade, uma espécie de respeito ao divino, modo correto de lidar com o divino. Tá? Então, eu sou piedoso na medida que eu vivo, no sentido cristão, eu sou piedoso na medida em que eu vivo o caminho de Cristo. Quando eu me afasto do caminho de Cristo, eu me torno impiedoso, eu me torno ímpio. No hermetismo, eu sou piedoso na medida em que eu busco ser o receptor do nous para poder superar a ignorância e as paixões. E assim por diante. A noção daquilo que é piedoso e o que não é vai depender da doutrina. Mas o que é piedade, essencialmente, seria você viver de acordo, agir de acordo com o propósito espiritual daquela doutrina. Então, eu posso, inclusive, sugerir uma leitura do Platão, que eu gosto muito, que é o Segundo Alcebiades, que é um discurso sobre a piedade, e o Eutífron, que também é um discurso sobre a piedade que o Platão vai trazer. Tá? Ali fica muito claro a problemática e mais ou menos o que seria a piedade. Muito bom. Aproveitando, então, já que a proposta é ler o hermetismo como um modo de vida, eu acho que entra nessa questão, né, de como viveria esse homem hermético, a questão do verdadeiro e do ilusório, né? Como é que é olhado isso pelo hermetismo? O que seria o verdadeiro? O que seria o ilusório? Qual é o nome do homem que vive pelo ilusório, do homem que vive pelo verdadeiro? Me explica aí. Vamos lá. No hermetismo, essa questão é muito polêmica porque ela se afasta muito da visão que nós temos hoje. Quando o hermetismo está falando de verdade,
ele não está falando de uma verdade no sentido da validade lógica. E isso tem que ficar muito claro. O que o hermetismo chama de verdade é aquilo que tem a característica de ser imutável, não nascido, não destrutível, não visível. Veja que, para falar da verdade, ele parte de uma via apofática, né? Dizendo que não é, ao invés de dizer o que é. O não visível e aquilo que é sempre harmônico e concordante em sua integridade. Quando você pega, então, o que é o ilusório, é o oposto. O ilusório é tudo aquilo que pode ser visto, tudo aquilo que pode ser falado, tudo aquilo que tem origem, tudo aquilo que tem fim e que tem mutabilidade. Nessa perspectiva hermética, nenhuma das nossas experiências do mundo, do corpo, sociais, muitas vezes até, como é que eu posso dizer, psíquicas, elas seriam verdadeiras. Seriam todas elas ilusórias. Porque elas têm um começo, elas têm um fim. Elas têm uma projeção por meio da imagem, etc. Então, o hermetismo ele vai compreender o seguinte: tendo essas duas realidades, do mutável e do imutável, nós vivemos na realidade das coisas que mudam, e tudo isso é ilusório. Para que a gente possa ter o conhecimento daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, nós devemos buscar aquilo que é de natureza imutável, que a gente pode ali pensar na perspectiva de um idealismo platônico. Mas a ideia é justamente isso. Eu só conheço a verdade, eu só me aproximo da verdade, daquilo que é verossímil, na medida que eu busco aquilo que tem a característica essencial de ser, no sentido parmenídico de ser. Aquilo que é sempre, que nunca muda, que é sempre ele mesmo. E aí, eu vou me alongar um pouco, que entra a questão. O hermetismo ele vai lidar muito com essa discussão por meio do mito, por meio da alegoria. E tem uma proposta alegórica no primeiro tratado. O primeiro tratado é um dos mais importantes do corpus hermético, é por isso que eu cito muito ele. E tem uma proposta no primeiro tratado, que é a proposta da queda do homem. Antes de começar, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: o que eu vou narrar aqui agora é uma narrativa. Não pensem do ponto de vista da literalidade, que um carinha que estava em cima da nuvem despencou e caiu e se estabacou aqui no chão. Porque se vocês pensarem por essa linha, vocês não vão entender. Tá? E nem pense que isso se trata de um passado histórico, porque também isso não aconteceu materialmente falando. Eu diria até que isso acontece o tempo todo. Pensem sempre do ponto de vista que a narrativa narra o que acontece conosco a todo momento. Então, o hermetismo ele narra a criação do mundo, eu não vou entrar em detalhes, e em seguida ele começa a narrativa da criação do homem, que é o que nos interessa aqui. Então ele vai dizer o seguinte: o Nous, Deus, cria o homem à sua imagem e semelhança, feito de vida e de luz. Ou seja, esse homem ele não é corpóreo. Ele é feito de vida e de luz. Não vou entrar também em detalhes sobre isso, porque é algo muito longo. Mas o importante é, esse homem, ele vê a criação do mundo acontecendo. Os deuses e Deus trabalhando na feitura do mundo. Ele vê o demiurgo criando, Deus criando, e quer também criar. E Deus fala, tudo bem, participe da criação. O homem vai até o círculo da criação e bota o rosto para fora da periferia do círculo da criação. Como se ele estivesse ali operando uma máquina que cria o mundo, ele botasse a cara para fora da janela. E para fora da janela, para fora da esfera da criação, está a natureza sendo ordenada. Quando ele bota a cara para fora, a aparência dele, o rosto dele, o que ele é, projeta sobre a natureza uma sombra na terra e um reflexo na água. Ora, a sombra sobre a terra e o reflexo na água é uma projeção do indivíduo que está lá em cima. Não é o indivíduo ele mesmo. Mas o indivíduo olha para essa projeção, acha essa projeção incrivelmente bela, afinal é a imagem e semelhança de Deus, e se atira em direção à projeção. Quase que um mito narcísico aqui. Ao cair na materialidade, ele é abraçado por essa água, por essa terra, e ganha a corporeidade. Esse é o mito da queda. E uma vez que
ele é submetido à materialidade, ele também é submetido às características do corpo material, que é a mudança, que é o sofrimento, que é tudo aquilo que pertence ao campo das ilusões. O que o hermetismo está dizendo com isso? Um detalhe, toda essa narrativa ela é dada num tempo verbal no grego que a gente chama de aoristo, que a gente não tem na língua portuguesa. E o tempo aorístico, ele diz respeito ou a uma linguagem exortativa que te exorta a fazer alguma coisa, ou numa linguagem de algo que acontece sempre no presente. É um tempo que não está nem no passado nem no futuro, mas é um presente indeterminado, que sempre acontece. O que o texto está dizendo? Nós caímos, nós cedemos ao sofrimento e à materialidade, na medida que identificamos como verdadeiro as nossas projeções, e não aquilo que somos realmente. E qual é, então, depois dessa catábase, dessa queda, o retorno à casa de Deus, o retorno ao céu no hermetismo? Quando eu passo a compreender que tudo aquilo que eu projeto sobre a materialidade não é real, é ilusório. Meu corpo não sou eu. Meu corpo é uma projeção sobre a materialidade. Eu existo antes do meu corpo. O meu nome não sou eu. Aquilo que eu produzi do ponto de vista social não sou eu. A família que eu construí não sou eu. São coisas que pertencem ao mundo ilusório, cuja natureza é a dissolução, é a mudança. Então, ela está aqui, mas pode não estar amanhã. E quando eu aceito a natureza passageira da materialidade e que nada disso sou eu, e que aquilo que eu sou é anterior a tudo isso, e eu passo a buscar aquilo que é eterno, a hermética compreende que eu inicio uma caminhada para a autodeificação, para a teoses, e para o distanciamento do sofrimento. E o que é o sofrimento? É a crença de que o ilusório é o verdadeiro. É a crença de que aquilo que eu projeto sobre a materialidade trata-se daquilo que eu sou, daquilo que é real. Ficou clara a diferença entre o real e o ilusório? Muito bom. Quer falar alguma coisa, Nelson? Fica à vontade. Nossa senhora, é fantástico, né? Já me levou para o Dhammapada budista. A filosofia budista tem muito disso também. Uma das primeiras frases no Dhammapada é justamente a distinção do real e do ilusório, muito nesse sentido. E a sua colocação, Vinícius, traz uma ideia também de nostalgia que está presente no Platão, porque é um retorno. Sim. É um retorno. Então, o trabalho... Aí você vai me corrigindo para ver o meu entendimento, para depois a gente associar com Jung, né? A queda se deu por a via do Eros. Foi um apaixonamento. Então, a queda se dá por uma vinculação pela via do Eros. Esse apaixonamento nos joga no mundo da matéria. E para nós nos afastarmos desse mundo da matéria, a gente utiliza o Logos para o reconhecimento dessa ilusão e um direcionamento para a verdade. Então, na verdade, assim, no entendimento, pelo que eu percebi, a gente não vai necessariamente buscar algo, a gente vai permitir que aquele algo nos encontre. A gente vai desfazer esse véu que nos separa da verdade. Uma ideia socrática que me veio à mente também. Não é o que nós colocamos, mas o que nós tiramos. Sim. É porque a espiritualidade moderna ela criou muito a ideia de evolução, no sentido de uma progressão. Isso, exatamente. As espiritualidades arcaicas, quando eu falo arcaico, no sentido de arqué, daquilo que é original. Isso, perfeito. As espiritualidades arcaicas, elas não têm, normalmente, uma ideia de progresso, mas sim uma ideia de regresso. Exatamente. Então, não é um acréscimo sobre mim que é a prática espiritual, é um decréscimo. É eu tirar de mim tudo aquilo que eu não sou para aquilo que eu sou sobre. Então, e é interessante que você vê isso em Platão, você vê isso no Dhammapada budista, tá? E aí entra Jung, né, Alcimar? Explicando o surgimento disso em vários momentos e em várias regiões, né? Eu não sei se o Alcimar está ouvindo. Estou ouvindo. É que eu tenho que ficar ligando e desligando meu microfone aqui por causa do probleminha. Mas é fantástico. Até essa questão que o Nelson traz, fazendo os paralelos, né, de como essas coisas elas vão aparecendo, né, em culturas diferentes. Né? O Jung tem uma proposta, né, de explicação para isso. Acho que não é a única. A história tem propostas diferentes e tudo mais. Mas a proposta do Jung está ligada ao termo arquétipo, né? A
esse mitologema, né, que se repete em culturas diferentes, que não necessariamente tiveram algum contato direto, né, mas algo que brota, né, do inconsciente coletivo em várias regiões diferentes, mas ligado a essa possibilidade da experiência humana, né, e o arquétipo como isso que molda essa experiência, né, e aí no moldar essa experiência, algumas características se mantêm, né, e o método de pesquisa do Jung, às vezes, é muito sobre isso, né? Comparar várias coisas, perceber as coisas que se repetem e, a partir daí, ir gerando algum tipo de conhecimento. Então, a hora que vocês falam isso, me lembra muito essa ideia do arquétipo, do mitologema mesmo, assim, né? Essa coisa que... essa forma humana, né, que as coisas tomam e como essas semelhanças começam a aparecer nas mitologias, né? O próprio mito da queda, né? Muito parecido com... Exatamente. Do Narciso ali, né? Essa questão do real e do ilusório, a gente vai encontrar espalhado em várias culturas também. Achei muito interessante isso. E essa linguagem aorística, aí já é algo que eu estou extrapolando também, mas encaixa bem numa suposta possível, a gente não tem acesso, óbvio, né? Mas uma suposta possível linguagem do inconsciente, né? Ele não respeita essa questão da temporalidade mecanicista que a gente trouxe para o mundo. Inclusive, essa questão do tempo, ela é problemática, porque no hermetismo você tem 3 estruturas de tempo. E o texto, quando ele é traduzido para o português, a gente só vê o tempo cronológico, né? O tempo no grego em cronos. E a gente ignora o tempo aoristo e o tempo aion, que é uma outra estrutura de tempo que ali a gente tem. E não tem jeito. Para você estudar essas doutrinas arcaicas, você tem que saber o mínimo dos conceitos, da história, daquele povo que produziu aquilo, da linguagem daquele povo. Perfeito. Eu fico em dúvida um pouco, viu, Nelson, dessa questão do tempo aurístico, assim, se ele tem uma semelhança que me lembra realmente essa ideia do inconsciente, mas é tão difícil de entender isso, cara, que eu não consigo... Sim, não é. Foi uma extrapolação que surgiu agora, inédito, não está elaborado ainda. Precisaria pensar, assim. Vou pensar nisso também. Na dúvida. Mas realmente tem uma questão, né? Porque, de alguma forma, essa coisa vai se produzindo sempre, né? Ele está acontecendo. Quando o Jung fala, de repente, que o inconsciente ele é anterior, simultâneo, posterior à consciência, e ele está acontecendo o tempo inteiro, né? De alguma forma, as palavras que estão surgindo na minha cabeça, elas vêm desse inconsciente o tempo inteiro, até os erros, até os tropeços, eles estão acontecendo o tempo inteiro. Talvez seja uma proposta de pensar mesmo, que talvez dê um paralelo aí. Eu não sei se é o espaço aqui, vocês vão me cortando à vontade. Mas a física pode contribuir muito também. Porque mesmo esse tempo cronológico, a física já mostrou a sua grande ilusão pela relatividade do tempo. O tempo depende do referencial. Então, essa questão da passagem do tempo e o deslocamento para o passado, para o futuro, está muito bem descrito por meio de equações. E os resultados dessas equações, as previsões dessas equações, medidos em laboratório com precisões absurdas. Então, a física desconstruindo muito dessas ilusões que antes eram consagradas, como a ideia de matéria, a materialidade, algo concreto, como se o átomo fosse uma unidade infinitesimal de matéria. Não, ele é uma equação. E uma equação nada mais é do que conceito de uma linguagem que o Vinícius trouxe. Só que é uma linguagem matemática. A matemática como linguagem. Eu não sei se é o momento para isso. Eu viajei. Lógico que é, cara. Pô, física é massa. É bom que você vai traduzindo, porque aí, linguagem matemática... A física ajuda de... Nossa, é sensacional, cara. Muito bom. Eu não entendo nada de física, eu fico em silêncio. Nem da educação física, né, Vinícius? Principalmente. Foi uma piada sem graça, gente. Desculpa. Vou para a próxima questão aqui. Deixa eu ver aqui. Tem algumas que a gente já foi respondendo no meio do caminho. A questão, acho que, de filosofia ou religião, o Vinícius já abordou. Eu ia perguntar se o hermetismo está dentro da filosofia ou da religião, mas ele já fez a explicação lá, e a proposta dele é tentar enquadrar isso na filosofia, né? Mas tem essa assim, deixando claro que o próprio hermetismo ele se auto-intitula filosofia. Tá? Não sou eu que digo, ele é filosofia.
Ele não só se auto-intitula filosofia, como ele diz que ele é mais filosofia que a filosofia grega. Mas uma filosofia no sentido de terapia das paixões, como você trouxe. É porque uma das críticas do hermetismo, ele faz uma crítica à filosofia grega. Se eu não me engano, no Tratado 14, ou é no Tratado 12, é um desses dois, eu posso ver depois. Mas ele faz uma crítica à filosofia dos gregos. Ele vai dizer algo mais ou menos assim: a filosofia dos gregos não passa de sons descritivos. Ao passo que a nossa filosofia, que é a verdadeira, ela não é só descrição. Ela é efeito, ela é fazer. Ela é poder. Em outro texto, nos fragmentos de João Stobel, ele volta a falar da filosofia como um voltar-se para a alma e orientar a alma para o bem. E uma vez alcançando o bem, não decair novamente, não passar de novo pelo processo de queda, para o mal. O que é o mal? É a ilusão. Então, ele se vê o tempo inteiro como filosofia, mas ele sempre bota a hermética, essa filosofia, como uma orientação da alma de volta para o processo anabático. O tempo inteiro. E ele vai dizer, os gregos, eles desvirtuaram a filosofia. Eles transformaram a filosofia em discussões de temas complexos. A retórica, né? Ele critica. Exatamente. O objetivo dos gregos não é mais um retorno ao primeiro princípio. A gente vê isso muito nos pré-socráticos, no Empédocles, etc. E depois ele vai dizer, não, os gregos transformaram a filosofia em discussão. Em narrativas e discussões. A filosofia ela não é isso. Muito bom. Ó, então, acho que vou ir para a próxima aqui. Uma coisa, né? Eu vou até fazer uma referência ao Jung aqui para puxar o próximo tema, né? Eu não lembro onde está isso no Jung exatamente, ou se isso é conversa do meio, mas eu acho que isso está no Jung em algum lugar e eu não me lembro. Ele fala que a diferença do neurótico para o problemático é que o neurótico não sabe por que sofre, o problemático sabe. Então, assim, enquanto você tem um problema e você não sabe a origem dele, o que vai sobrar é uma neurose, você não sabe do que você está sofrendo. E aí a tomada de consciência vira um elemento muito importante no processo terapêutico, né? Porque a partir do momento que você sabe qual é o seu problema, e você sabe pelo que você sofre, né? Você deixou de ser um neurótico e passou a ser um problemático agora. Mas um problemático é possível de ser trabalhado e de ser buscado aí um reequilíbrio desse sistema, né? E essa questão da consciência da queda é algo que aparece no hermetismo também. Você pode falar um pouco sobre isso? Qual que é a importância dessa consciência da queda aí para a volta e para que se alcance esse nus novamente? Uma das grandes propostas do hermetismo é a tomada... Essa palavra não está no hermetismo, eu estou tentando usar uma linguagem que todos entendam. É uma tomada de consciência do próprio estado deficitário. Enquanto eu não sei que eu caí, eu não posso me levantar. Enquanto eu não sei que eu estou no chão, eu não posso ficar em pé. Então, o hermetismo, ele traz a narrativa da queda, mas ele traz o tempo inteiro de que muitas pessoas, por ignorância, creem ser o ilusório e o real, creem ser o mal como o bem. E a única forma de a gente começar a se movimentar em direção a esse retorno para nós mesmos, para aquilo que nós realmente somos, é por meio da expulsão, aqui eu cito o Tratado 13, da expulsão da ignorância, para que eu possa ter a gnose, que ignorância, agnósia no grego, tá? Ou não gnosis. Para que eu possa ter a gnosis, o conhecimento daquilo que é o real, daquilo que é o bem. Então, o primeiro passo na doutrina hermética é o afastamento da ignorância. E nesse sentido, num primeiro momento, o logos ele é muito importante, o discurso ele é muito importante. Porque é por meio do discurso, é por meio das doutrinas, do texto filosófico, que eu vou me direcionar até a superação da ignorância. Óbvio, por meio do discurso, do texto, do sermão, da orientação de um sacerdote, de um tutor, não é suficiente para esse processo acontecer completamente. Mas, colocando de forma simbólica, seria como se
o discurso ele te levasse até a porta. E a partir dali ele fala, ó, você tem que seguir sozinho. Você tem que abrir a porta e passar. Eu não posso, por você, abrir a porta. Então, o hermetismo ele vai dizer o seguinte, o nous orientado pelo... O logos ele é fraco, ele não alcança a verdade, mas o nous orientado pelo logos é capaz de alcançar a verdade. Então, o sujeito deve ser levado até a porta, para superar a porta, e aqui como porta eu entendo o símbolo, e ultrapassando a porta ele alcança o real. Mas para fazer isso é necessário o processo de aprendizado. Não só o aprendizado interior, que é o mais importante, mas também o aprendizado exterior. Eu preciso conhecer a natureza, eu preciso conhecer as minhas condições sociais, eu preciso conhecer a doutrina filosófica pela qual eu vou me orientar nesse processo. Porque é tudo isso que vai me dar a ferramenta para depois eu superar as ferramentas. Eu preciso da linguagem até um certo ponto para que depois eu possa superá-la. Tá? Agora, claro, é qualquer discurso que me leva até a porta, e aqui o próprio hermetismo usa o simbolismo da porta. É o discurso, qualquer discurso me leva até a porta? Não. Vai ter discursos que vão te puxar mais para a ilusão. O hermetismo deixa isso muito claro, que ele vai dizer que é o discurso da ignorância ou as opiniões, né, a doxa. E há os discursos que são discursos tocados pelo nous que vão te levar até a possibilidade dessa teose, dessa transcendência. E quais são esses discursos? São sempre os discursos que são orientados para um real que é imutável. Bom, não sei se ficou. Ficou? Não, mas ficou. Para mim, sensacional. Me lembrou, assim, é lógico que não é a mesma coisa, mas um paralelo até essa ideia, né, de que pelo discurso aí, né, por essa... Quando você fala discurso, Vinícius, envolve algum interlocutor ou assim, né? Qualquer coisa expressa por meio da linguagem. Qualquer coisa expressa por meio da linguagem. É interessante quando a gente pensa, às vezes, a terapia como um processo de cura pela fala, né? Porque a gente vai ali, né, em análise também, nessa proposta dialética, né, interagindo, conversando, mas a gente não tem como curar, né? O analista não cura ninguém, né? E isso é uma coisa importante. Assim, o Jung vai até falar, o Von Franz fala também, que o que promove a cura no processo terapêutico é justamente esse contato com o luminoso. Né? E esse contato com o luminoso ele não pode ser causado, né? Ele não é, a gente não tem como causar esse tipo de coisa. Né? A gente pode ali na proposta terapêutica, né, a partir dessa conversa, dessa dialética que vai se travando ali, tentar abrir espaço e orientar a pessoa para ficar atenta a esse tipo de coisa. Mas a gente não tem como garantir o acontecimento, a manifestação do inconsciente ali. Né? Parece um pouco essa ideia do logos, né? Ele te leva até determinado lugar, mas dali para frente algo mais precisa acontecer. Exato. Que está fora do nosso poder. Né? Porque se o logos, o discurso, fosse suficiente para esse processo de transcendência, de cura da alma, né? Bastava você ler um livro e estava tudo certo. Ou então, se houvesse o discurso que por si só cura, a gente gravava ali num CD. Hoje ninguém usa mais CD, estou entregando a idade. Botava para rodar o CD e ficava escutando e estava curado. Porque o que o hermetismo ele vai entender, tem uma historiadora chamada Isabella Kerkhoff, que ela até fala um pouco sobre isso. O que o hermetismo vai entender é o seguinte: não há nada que possa lhe trazer a teoses, a divinação, o contato com a verdade que seja externo. Nenhum texto. O hermetismo ele não arroga para si, inclusive, que seu próprio texto, por si só, te leve a essa verdade. Ele é só uma forma, uma ferramenta que te direciona até uma porta, mas que quem tem que passar por essa porta é você. Quem tem que descobrir como abre essa porta é você. Tá? Tem um texto, eu gosto muito de sugerir textos, tá? Desculpa por isso, do brasileiro, do Pedro Barbieri Antunes, chamado Cosmogonia e Soteriologia no Corpus Hermeticum. Foi a tese de doutorado dele. E esse texto deixa essa questão que eu estou trazendo muito claro. O papel do mestre, esse mestre pode ser um texto, pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, que seja.
não é causar em você a transformação, mas é te dar a possibilidade de encontrar os meios para essa transformação. Te dar as ferramentas. Mas não é ele que transforma você. É você que encontra o caminho para essa metanoia, para essa mudança de mente. Tá? Uma vez que você consegue abrir a porta, aí já não é mais com você de novo. É alguma coisa para além da porta que transforma você radicalmente. Mas o abrir a porta é contigo. É sua responsabilidade. Nenhum guru, nenhum mestre, nenhum professor, nenhum sacerdote, nenhum livro vai fazer isso por você. A Eckerkov usa esse argumento, inclusive, para dizer assim, e é aqui que o hermetismo ele se separa radicalmente do cristianismo, porque o cristianismo ele vai arrogar para a sua própria doutrina, para o seu próprio evangelho, a salvação. Para o Logos de Deus, o discurso manifesto de Deus na Terra, a salvação. E o hermetismo entende que isso não é externo, é interno. Nada do que está fora vai me dar isso. O que está fora vai me dar caminhos, ferramentas, mas não vai fazer isso por mim. Muito bom. É isso. Nossa, para mim fez muito sentido. E acho que até, eu não sei se o Nelson concorda, mas acho que aí vai ficando muito claro esse método terapêutico, né? E como existem semelhanças, né? Na proposta do Jung, da terapêutica dele, com essa outra proposta de terapia, não são a mesma coisa, mas aparecem semelhanças aí, né? O Jung deixa muito, muito claro isso, né? A cura não está na mão do terapeuta, né? O terapeuta ele funciona ali como um auxiliar, né? Alguém que vai ao seu lado, né? Mas não na frente, né? E a experiência ela precisa ser do sujeito, né? E isso não tem o que possa ser feito, assim, né? Às vezes a gente até lida com isso na clínica, porque a pessoa chega e ela espera que você cure ela, né? Que você faça ali algum tipo de efeito mágico nela, né? Depois vai até falar disso como transferência e tudo mais. Mas a primeira coisa que o Jung coloca, não sei se é a primeira eu fui inventor, mas acho que uma das coisas muito claras que o Jung coloca é que o analista ele precisa abrir mão dessa persona médica, né? Desse lugar que o Lacan vai chamar de suposto saber, né? Essa pessoa que sabe o que está acontecendo com a outra, que vai promover a cura no outro, né? A gente já abre mão disso de cara para poder atuar pela proposta terapêutica, né? A gente se coloca ali no mesmo nível do analisando, né? E aí acho que faz muito sentido olhar para isso como, antes da psicologia, já existia um trabalho, né, de tentar lidar com determinados problemas que depois a psicologia vem como proposta, né? Mas aí acho que a gente tem no hermetismo um antecedente histórico, né? Uma tentativa de lidar com o mesmo problema, né, com a questão das paixões e a questão humana, anterior à própria psicologia, né? Daí a importância da gente olhar para isso, né? Que a gente encontra como determinados momentos históricos lidaram com essas questões que hoje a gente está trabalhando na psicologia, né? E acho que aí o livro do Hadot também é outra referência, né? Quando ele vai passando pelos movimentos filosóficos ali, identificando os exercícios. A tese do Hadot é que toda a filosofia arcaica ela tem como princípio uma terapêutica das paixões. A tese do Hadot, no livro Exercícios Espirituais em Filosofia Antiga, é isso. E é fantástico que no livro Psicologia e Religião Oriental, o Jung comenta isso, a diferença de perspectiva, óbvio, fazendo uma generalização por uma questão de apresentar uma teoria da psicologia complexa, né? O oriental buscando isso mais dentro, o ocidental fora, como você trouxe no cristianismo. Em algum momento, no cristianismo, exigindo a intervenção de Deus. E a gente pensa no oriental essa intervenção vindo de dentro, uma comunicação com Deus também, mas por outra via, e para nós aqui o inconsciente. Então eu vejo muito esse processo, tirando a parte metafísica, um paralelo muito grande com a análise, por conta dessa integração do inconsciente, tornando-se si mesmo. Ajudar o analisando a tornar-se ele, ela mesma. E esse processo pressupõe suportar sofrimento. E muitas vezes um dos papéis do analista é esse suportar o sofrimento. Agora, não sei se no hermetismo, Vinícius, tem essa relação também, algo estético, de suportar o sofrimento e uma atração que seja pelo belo. Porque quando você chega na porta, eu acho que deve ser o quê? Um deslumbramento? Qual que é o termo que o hermetismo traz para essa conexão com
o inefável, inexprimível? Ele só vai descrever essa conexão no Tratado 13 e no discurso sobre a oitava e a nona, que é os fragmentos cóptas de Nag Hammadi. Mas eu vou trazer uma passagem que eu gostaria de ler para vocês do Corpus sobre isso. Perfeito. Só um momento. Vamos lá. Tratado de número 12, versículo 3. Para todas as almas sobre as quais o Nu se coloca como supervisor, então quando o Nu está orientando, supervisionando uma alma, e ele só faz isso com as almas espirituais, que estão em processo de espiritualização, para todas as almas sobre as quais o Nu se coloca como supervisor, ele brilha com a sua própria luz, se opondo às suas concepções prévias. Então, primeiro o Nus faz na alma, olha que interessante, uma oposição a tudo aquilo que a alma tem como crença, como proposta do que é a realidade. O Nus vem e se opõe, você não sabe de nada. Bem junguiano isso. Vamos lá. Eu vou chegar na parte do sofrimento. Vai lá. Assim como um bom médico causa dor ao corpo afetado por uma doença, queimando ou cortando, a gente deve lembrar que a forma de lidar com feridas na antiguidade era botando uma faca quente. Perfeito. Tá? Isso é muito doloroso. Assim como um bom médico causa dor ao corpo afetado por uma doença, queimando ou cortando, do mesmo modo o Nus causa dor à alma, removendo-a do prazer, do qual provém toda a doença da alma. E a maior doença da alma é a impiedade, essa vida não espiritual. Seguida, a segunda maior causa da doença, a opinião falsa, as quais todos os males seguem e nenhum bem. O que é a opinião falsa? É a perspectiva de mundo de que o real é aquilo que pertence ao passageiro. Isso é falso. É a causa de todos os males de onde não vem nenhum bem. E ele conclui. Portanto, o Nus, ao se opor à alma, preserva o bem para a alma, assim como o médico preserva a saúde para o corpo. Uau. Aí a aproximação, Alcimar, eu consegui sentir algo bem evidente aí nessa sustentação dos opostos e integração dos opostos na psique, né? É justamente o processo neurótico e o sofrimento psicológico que chega no setting terapêutico. Sustentação desses opostos, conflituoso entre o inconsciente e o consciente, até que ocorra essa integração. Mas na psicologia complexa, a gente não vê um processo tão teleológico assim, né? Conduzir para lá. É conduzir para o que o sujeito é. A construção e a produção de si mesmo. Mas eu vi uma proximidade aí intensa, Alcimar. Não, acho que faz sentido mesmo. E pensando aqui, cara. É a ideia de compensação mesmo, né? De um movimento contrário à consciência, né? De repente, se a gente pensar que o hermetismo, de alguma forma, projeta esse interior nessa figura aqui, que vai aparecer como Nus, né? Daria para a gente pensar no inconsciente projetado, né? E aí essa tendência à correção, né, que a psique tem, né? Essa tendência de se auto-equilibrar ou de se curar, né? E ela entraria justamente nesse atrito, né, da tendência inconsciente com a tendência consciente, né? E aí, daí o sofrimento gerado, né? Eu gosto de pensar muito na ideia que a Marie-Louise von Franz traz, de que a depressão é uma bênção, né? Falar isso hoje em dia, acho que é pesado e às vezes a gente é mal entendido com isso. Mas é uma bênção no sentido de que é um mal que acontece para apontar que, de alguma forma, você se afastou, né, do que seria essa sua completude, né?
E aí é legal sempre a gente deixar claro, o Jung não postula uma essência ou alguma coisa, né? A coisa vai ser individualizada, né? E vai aparecer para cada sujeito da maneira que tiver que aparecer. A gente não tem a menor ideia de como isso vai acontecer. Mas é legal pensar essa coisa da depressão como uma oportunidade que a vida coloca, né? E a psique tentando te puxar de volta para esse trilho do que seria o seu próprio caminho em direção a essa completude, né? E é interessante marcar também essa coisa, né? Porque o hermetismo ele tem uma preferência pelo espiritual, né? Pelo menos pela proposta do Jung, a gente não escolhe um time, né? A gente vai tentar possibilitar as coisas, né? Viver tanto a parte exterior como a parte interior, né? Seria essa vivência completa nos dois mundos, né? Agora, sim, o hermetismo ele não nega a vida material, como o platonismo tenta fazer, por exemplo. Tem uma outra passagem, eu não sei se eu consigo achar em tempo recorde, mas tem uma outra passagem que ela vai dizer o seguinte: essas coisas que são consideradas falsas e que os iludidos tomam como um bem, mas é um mal, nós não podemos nem odiá-las, nem evitá-las. O hermetismo ele entende que enquanto eu estou vivendo a experiência corpórea, eu estou vivendo a experiência corpórea. Não é dizer assim, você está na experiência corpórea, mas vamos agir como se você fosse um Deus. Não é sobre isso. Eu não vou deixar de comer a comida que eu gosto, eu não vou deixar de namorar, não vou deixar, se eu for tabaquista, de fumar um cigarro. Não é sobre isso que se trata o hermetismo. Tá? Mas é não ter a perspectiva de que essas coisas são real. Não é deixar de viver a vida material, mas é não tomar a vida material como aquilo que é eterno, como aquilo que é sempre o mesmo, como aquilo que é permanente, porque não é. Então, e quando eu percebo que não é, eu me frustro e sofro. E aí, então, Vinícius, o hermetismo não traz a ideia do pecado no objeto, mas o pecado em si é unicamente confundir o real pelo ilusório. O erro seria isso. Não é que o mundo não é mal no hermetismo, isso deixa muito claro. O mundo no hermetismo não é mal. Os corpos que compõem o mundo, todos eles não são maus. Muito tá? Interessante. Isso tem que deixar muito claro. O erro não está nos corpos da materialidade. O erro está no modo como eu interajo com essas coisas. E qual é o modo equivocado de interagir? É tomando essas coisas como se elas fossem reais. Então, por exemplo, se eu vivo uma vida em que eu acredito que aquilo que eu construí do ponto de vista material é o real, é imutável, é sempre permanente, e isso é uma ilusão, a partir do momento que surge uma dificuldade e aquilo quebra, eu vou ser confrontado com a realidade. Qual é a realidade imutável de todas as coisas? Que tudo que está no mundo sensível é predestinado à mudança. Em nenhum momento do tempo isso vai ser diferente. Esse é um critério interessante, é um critério presente em Plotino também e presente no budismo, né? Que fala do permanente e do impermanente. Sim. Então, eu tenho que tomar consciência do lugar de cada coisa. Se eu projeto o real no que não é real, se eu entendo o ilusório como algo que ele não é, eu não consigo lidar com ele. Interessante. Se eu fumo um cigarro, sinto prazer a fumar um cigarro, e eu acredito que aquele prazer é permanente, tão logo o cigarro se apaga, eu descubro que não é. E aí vem o sofrimento, a frustração. Aí eu sofro. Como eu não sei lidar com o sofrimento, porque eu sou uma criança mimada, eu acendo outro cigarro. Aí alivia. Perfeito. Aí é uma ideia de apego? É uma ideia de apego também que tem no hermetismo? Existe? Sim. Mas o apego aí não é a materialidade em si. É o que você projeta sobre ela. Perfeito. É a sombra sobre a terra e o reflexo sobre a água. Nossa, muito bom. Interessante. Muito bom. E até a ideia, né, se a gente pensar, de repente, no nus como essa imagem ou essa manifestação, né, do que o Jung vai chamar de self, é interessante porque a proposta ela tem uma similaridade, né? Porque, de alguma forma, o homem noético, ele se relaciona e se direciona para esse nus, né?
E, de alguma forma, o processo de individuação, caso ele aconteça, e aí é importante saber que ele não necessariamente... Acho que se a gente pensar num sentido mais lato, talvez aconteça para todo mundo, mas o sentido mais estrito que o Jung coloca ali, ele não necessariamente acontece para todos, mas ele também é um processo onde, de alguma forma, o sujeito aprende a se relacionar com esse inconsciente e integrar essa ideia do self, né? Então, o ego deixa de ter esse controle absoluto, e aí dessa interação com essa coisa, com esse fenômeno que a gente chama de self, se dá o caminho a ser trilhado ali na vida, né? Acho que parece um paralelo interessante. Mas, lembrando esse negócio, essa diferença que eu coloquei aqui, de que, por exemplo, no Jung, a individuação, pelo menos a individuação mais estrita ali, de uma maneira mais específica, e não como simplesmente um processo de vida e de ir adicionando coisas na sua vida, mas o processo mais restrito da individuação, ele não vai acontecer com todo mundo, né? E aí, pensando nisso, no hermetismo, Vinícius, o nu se manifesta para todo mundo? Não. Como é isso? Todo mundo tem luz ou não tem? Não. Veja, eu posso dizer que todo mundo potencialmente tem um nus, no sentido de que é possível que qualquer um o manifeste. Mas, na realidade, é uma minoria da minoria, que consegue manifestar o nus. No tratado número 4, que é o tratado mais importante sobre essa pergunta, o cráter e a mônada do corpus hermético, ele vai dizer que o nus ele deve ser conquistado. O termo que ele usa para esse conquistado no grego, eu trago sempre do grego porque tem coisas que é difícil de explicar a tradução. É atlon, que da onde vem a ideia de atletismo, etc. Como se fosse uma competição. O nus ele deve ser buscado. Você deve, assim como numa prova atlética olímpica, realizar uma atividade de esforço e de superação para alcançá-lo. Tá? Uma vez que você o alcança, e isso é interno, isso não é externo, repito isso sempre que possível. Uma vez que você o alcança, você passa a ter a possibilidade de compreensão para além daquilo que você projeta. Tá? Porque o hermetismo ele separa os seres humanos em dois tipos. O noético, aquele que tem o nous, e o logikoi, ou os lógicos, né? Que é aqueles que apreendem tudo apenas por meio do discurso. Eles não superam a esfera do discurso. Aquele que tem o nous é o que foi batizado, é o que foi mergulhado no vaso, vamos dizer assim, do conhecimento, no vaso da alma. E esse vaso, diz o próprio texto, ele está escondido no meio da alma, no meio das almas, dentro. E é só nesse mergulho interior que você adquire o nous. Mas esse mergulho interior, repito, ele é uma conquista, ele não é um presente. Ele necessita de um exercício, de um fazer. Tá? Isso está no Tratado 4 do Corpus Hermético. Então, não são todos os noéticos. Os noéticos são aqueles que, por via do esforço, conquistaram o nous. Do trabalho, do ergon. Mas, Vinícius, e, por exemplo, é possível que a pessoa faça todo esse esforço e ainda assim o nous não se manifeste? Parece muito possível. A ideia às vezes, da preparação do analista mesmo, né? Porque, às vezes não acho que o que faz a diferença, né, na preparação do analista é ter uma experiência com o inconsciente, né? É como a ideia acho que o antecessor ali, na ideia do xamã, né? Ele precisa ter a experiência do outro mundo para depois ele poder assumir esse lugar de xamã. O analista ele também precisa dessa vivência ou dessa experiência com o inconsciente, né? Daí aparecer nos livros a ideia de que o analista precisa, de alguma forma, cultivar esse contato com o luminoso, né? E ter essa experiência com o inconsciente como uma questão fundamental para que uma pessoa se torne um analista. E é irônico isso, né? Porque isso é o que não se tem controle, isso é o que não se pode causar, né? Então, às vezes,
E você, para dar, tem que ter, né? Ninguém dá o que não tem. O Jung vai falar que a gente só leva o analisando até onde a gente já foi, né? Então, você precisa ir, primeiramente, de alguma forma, né? E não só para dentro, como para fora, viver a vida no máximo possível. Mas é irônico isso, né? Porque às vezes a gente faz a formação, a gente faz pós-graduação. Só que, cara, se o inconsciente não se manifestar e se isso não acontecer na sua vida, não que não dê para trabalhar com isso, acho que é possível, mas a questão analítica mesmo, a profundidade ali, fica até difícil de ser compreendida, né? É difícil, é o que você falou, é difícil de explicar isso ou explicar essa experiência para alguém e acho que é impossível explicar para alguém que não teve a experiência. Porque quem teve, você ainda consegue apontar ali por meio da linguagem, você não consegue entregar o produto, mas você aponta por meio da linguagem, e aí quem tem essa vivência, de alguma forma, identifica do que você está falando. Ou pelo menos a gente acredita que sabe do que está falando, ou que identifica do que está falando. E muito do trabalho do analista, às vezes, é perceber, né, esse movimento do inconsciente, esse evento inconsciente, esse fenômeno inconsciente, ou esse aparecimento do luminoso, né? E como você vai perceber uma coisa que você nunca teve uma experiência? Né? Como é que você vai saber que aquilo é um evento luminoso, é um evento arquetípico, ou uma manifestação do inconsciente, sem uma vivência direta disso? Né? E aí, nesse ponto, eu acho que o Jung se aproxima também dessa ideia do hermetismo. É preciso a experiência direta, né? Principalmente no caso do analista. Né? Agora, essa experiência direta, eu reitero, ela exige o esforço, exige o exercício. Ele é suficiente? Não. Eu vou ler uma passagem do Tratado 13. Aqui é uma passagem que Hermes está conversando com o próprio filho no processo de iniciação do próprio filho. Tá? Versículo 2, Tratado 13. Ele diz: ó filho, a sabedoria noética está no silêncio, e a semeadura é o verdadeiro bem. Nisso, o filho dele faz uma série de perguntas. E Hermes responde: nessa nova geração da alma, nesse renascimento, outro será o gerado, um filho de Deus, um Deus, o todo em tudo, consistindo de todas as potências. Aquele que é iniciado, aquele que recebe o nous, ele deixa de ser ele mesmo e renasce não mais como um filho do homem, mas como um filho de Deus. Ele nasce de novo, é um completamente outro. Só que Tati, que está passando por esse processo de iniciação, ele ainda não tem a capacidade de compreensão. E ele fala: dizes um enigma, ó pai, e não fala como um pai fala ao filho. Porque ele não está entendendo. E a resposta de Hermes, que eu queria fechar esse raciocínio, é o seguinte: essa geração, esse renascimento, essa iniciação, meu filho, não é ensinada. Mas quando Deus quer, ela é recordada. Recordada. Porque esse conhecimento, em tese, todos nós já temos. Mas não lembramos. É necessário esse exercício, esse esforço para a recordação. Mas, como eu falei, você só pode ir até a porta e abrir a porta. O que acontece lá depois não é com você. Essa experiência, ela atravessa a sua vontade. Ela atropela a sua vontade. Muito bom. Ô, Vinícius, a gente está já batendo 1h30, e aí eu ainda estou aqui na metade, estou na pergunta 12, são 24 que eu acabei formulando aqui em cima do seu TCC, e aí eu queria vou fazer a pergunta número 12, que a gente está exatamente na metade, e aí a proposta seria que a gente interrompesse a live aqui e a gente fizesse a continuação para terminar o assunto. Acho que todo mundo de acordo, né? Tranquilo com isso? Perfeito. Vou fazer aqui a última pergunta e a gente tenta fazer um fechamento aqui, encerrar, e a gente faz o segundo encontro para explorar as outras questões, que tem bastante coisa interessante aqui, tem muito simbolismo ainda por vir. E aí a última pergunta que eu vou fazer é assim: o homem noético, né? Esse homem que possui o nous, né? Ele, de alguma forma, possuir o nous evita que ele tenha problemas ou que ele tenha eventos negativos na vida dele? Qual que é a vantagem desse nous? Eu costumo brincar muito disso com os meus alunos, é o seguinte, né?
a diferença da espiritualidade arcaica para a espiritualidade moderna. Na espiritualidade moderna, você vira a prova de balas. Porque você virou espiritualista, de repente a sua vida é um mar de rosas. Na espiritualidade arcaica, essa não é a promessa. E quase de maneira geral. Então vamos lá. Você alcançou o nus, vamos supor essa possibilidade. Você tem ali uma potência, um poder de compreender aquilo que é real e aquilo que é ilusório. De não mais tomar para si o ilusório como verdadeiro, etc. Isso não te impede de perder a casa numa enchente. Isso não te impede de perder a visão por uma doença. Isso não te impede de perder a esposa para um vizinho. Que fique muito claro. Então, Vinícius, para que eu vou alcançar o nu se eu vou estar sujeito aos mesmos problemas que todo mundo está sujeito? Pelo seguinte, porque uma vez que você não tem o nus e perde a esposa para o vizinho, e você achava que aquele casamento era a realidade imutável das coisas, você não consegue lidar com o fato de que não era. E você quebra. Quando a noção que você projetou da realidade cinde, ela quebra, você não consegue lidar com aquilo. E você tem duas escolhas ali, a partir desse momento, considerando que você não tem o nus. Ou você surta, porque a realidade acabou, não há realidade mais para se apoiar, ou você constrói uma realidade nova, uma outra ilusão. Pode ser uma outra esposa, pode ser qualquer outra coisa. Você pula para uma próxima ilusão. No caso do indivíduo noético, não é que ele não vai sofrer com esse fenômeno da perda da esposa, da perda da visão, da perda da casa, etc. Mas ele compreende que é da natureza das coisas sensíveis, das coisas sociais, mundanas, a mudança. E uma vez que ele compreende e não está identificado com o fenômeno, ele lida, ele supera o acontecimento, porque ele compreende que aquilo não é a coisa em si, aquilo não identifica ele. Ele não é o marido daquela esposa. Ele não é o proprietário daquela casa. Ele não é o sujeito que enxerga o mundo a partir dos olhos do corpo. Ele é um sujeito que está vivenciando a experiência do casamento, está experienciando a vivência da propriedade da casa, ele está vivenciando a capacidade de ver. Mas que tudo isso pertence não a ele, mas pertence à contingência. Pertence à própria natureza da materialidade, que é a diluição. E a partir disso, ele consegue com mais facilidade superar o acontecimento e não ficar preso a um idealismo sobre o mundo. Aí ele refaz a vida dele com muito mais facilidade. Ele não fica num futuro distante, o tempo inteiro retornando a esse trauma do passado, porque ele sabe que tudo isso não diz respeito ao que ele é, à sua própria identidade. Tudo isso diz respeito a uma experiência que é necessariamente passageira. Não sei se eu consegui responder o Alcimar. Conseguiu sim, cara. E lembra muito o processo de retirada de projeção também na psicologia analítica, né? A projeção seria basicamente assim, a projeção é um fenômeno automático, né? Então não é uma coisa que a gente causa, né? Então é a transferência de um conteúdo inconsciente para um objeto, né? Por exemplo, no caso que você deu da esposa, né? Transfere-se alguma coisa que pertence ao sujeito e esse conteúdo ele aparece como característica do objeto, no caso do exemplo, a esposa, né? E é interessante porque enquanto esse conteúdo estiver transferido, ele não pertence ao sujeito, apesar dele ser originalmente do sujeito, né? E se o sujeito, por exemplo, num término, né, no caso de perder a mulher para o vizinho, é uma situação onde esse conteúdo projetado, agora ele é importante para o sujeito, ele precisa ser trazido de volta, né? Entraria aí a ideia da retirada da projeção para que se possa uma nova adaptação, né? Parece muito esse processo, né? Só que olhado de um viés psicológico, com outra linguagem, mas parece o mesmo fenômeno, parece que tenta resolver a mesma questão aí, né? Achei bem interessante o paralelo. Não sei se o Nelson pegou alguma coisa disso também. Não, perfeito, Alcimar. Não tem nem nada para colocar nesse ponto. A única dúvida que surgiu, mas não é para ser respondida agora, é o que acontece após a morte com quem não alcançou a postura noética. Porque as filosofias têm os seus livros dos mortos, né? O Bardo Todola, agora é o hermetismo. É para responder agora? Pode responder?
Ah, se der tempo, eu não sei, que passou o tempo, né? Não quero... Não, vamos embora. Responde essa. Vamos lá, o pós-morte no hermetismo. O pós-morte depende muito de quem. Isso que fique muito claro. Se você alcança o estado noético, o hermetismo ele prevê que você perde a necessidade de renascer no mundo material. E esse renascimento no hermetismo ele é compulsório. Você é obrigado a nascer até que você supere. Ah, perfeito. Tá? Você não escolhe nascer aqui embaixo, ele é compulsório. Uma vez que você supera a necessidade de nascer, você vai habitar junto aos deuses, junto aos bem-aventurados, aos heróis. Agora, uma vez que você vive uma vida tomando a projeção como realidade, você fica sempre voltando a essa projeção, repetindo a queda. Isso ad infinitum até você alcançar o estado noético. Ou não, porque você pode nunca alcançar. Perfeito, e aí fica nesse looping. Exato. A ideia do samsara é interessante nesse ponto. Não existe um fim do mundo no hermetismo, que isso fique muito claro. Não tem fim do mundo, não tem inferno, nem nada disso. Não é escatológico. Fim do mundo é ficar voltando para cá, né? Pelo amor de Deus. É bem Sísifo, né? Isso. Ô, gente, eu acho que aí a gente pode finalizar, né? E a gente deixa as outras questões para a próxima. Antes de passar a palavra ali para o Vinícius e para o Nelson para eles darem as últimas palavras, eu acho que a gente, aí o Calil agora aqui com a gente pode me confirmar, acho que a gente pode deixar a opção do pessoal enviar algumas perguntas, que de repente a gente consegue responder na outra live no final também, né, Calil? Acha que é possível isso? Sim. Ah, maravilha, então. Então, gente, agradeço aí a atenção e o carinho de vocês nesse domingo à noite. Agradecer o Vinícius e o Nelson aí pela participação também. Aí, acho que com foco no Vinícius, que veio aqui responder as nossas dúvidas aqui e compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente. Então, muito obrigado aí. Aí eu passo a palavra ao Nelson, depois ao Vinícius. Eu também quero agradecer a todos pela presença, ao Calil pela organização, pela recepção, ao Simar e ao Vinícius. Vinícius, você é sensacional. Muito obrigado. Foi um aprendizado imenso para mim. Estou levando muitas reflexões para esta bela noite de domingo. Eu agradeço ao Calil, ao Nelson, ao Alcimar. Adorei estar aqui hoje. Foi fantástico. Me convidem quantas vezes quiserem, tá? Fiquem à vontade. E é isso. Um prazer imenso. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço a vocês e a todos que estiveram aqui na live com a gente. Lembrando que essa live vai ficar permanentemente disponível aí nos canais, tanto do programa Psicologia Analítica, quanto nos canais também do Instituto Esfera. Vou passar essa gravação também para o Vinícius, acredito que ele vai colocar também nos canais dele. Enfim, quem tiver interesse em se aprofundar nessas temáticas que a gente abordou aqui nesse encontro, tem o contato do Vinícius, que eu coloquei no começo do vídeo e também vou deixar aqui junto com a descrição desse vídeo aqui. Em participar das nossas atividades formativas em psicologia analítica, acesse o site do Instituto Távola ou do Instituto Esfera, vocês vão encontrar lá bastante atividades, que também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E um último pedido aqui, inscreva-se, curta esse conteúdo, compartilhe, comente, né? Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. E assim que nós tivermos a data do próximo encontro, nós vamos divulgar aí nas nossas redes. Então, siga-nos lá também. Um grande abraço a todos, uma ótima noite.